Todos nós, profissionais de segurança do trabalho, na maioria, conhecem os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, riscos de acidentes, os riscos ergonômicos, mas os riscos invisíveis. Você já parou para pensar que existem muitos deles aí no ambiente de trabalho e às vezes a gente não consegue detectar, que o colaborador não consegue enxergar aquele risco que está dentro da sua própria mente, os perigos que tem dentro da mente do colaborador, que pode fazer com que ele tome decisões erradas por ter ali cárceres mentais dentro da sua mente. Como é que a gente faz para gerenciar isso? Como a gente faz para cuidar disso? Nós podemos entender que há mais presídios emocionais dentro das empresas aí, com os colaboradores, do que nós imaginamos. Hoje nós vamos falar sobre os cárceres mentais e o seu impacto na segurança do trabalho. Nós podemos dizer que temos aí 10 milhões de pessoas presas nas celas do mundo inteiro, mas existem bilhões de pessoas encarceradas emocionalmente, inclusive dentro das empresas. Como que nós, técnicos, engenheiros de segurança, cuidamos da proteção física? A gente cuida dessa proteção física do ambiente de trabalho, queda de altura, ruído, produto químico, mas às vezes a gente ignora a proteção emocional, e isso pode ser um erro fatal, porque vai ter interferência com os outros riscos. Porque quando eu falo de pessoas, essas pessoas elas podem ser influenciadas aí por esses cárceres mentais. De fato isso acontece, só que nós temos poucas ferramentas para tratar isso. O que a gente pode falar com relação a esses cárceres mentais no trabalho? Podemos dizer que são padrões emocionais e psicológicos ali que aprisionam o trabalhador, vai ficar com medo, com raiva, com ansiedade, com orgulho, às vezes até uma fobia social. Alguns exemplos, o funcionário, por exemplo, ele tem medo de errar, ele não vai inovar, ele não vai ter uma iniciativa no seu ambiente de trabalho. O trabalhador que sofre bullying, por exemplo, ele fica calado e não fala, não se expressa. O colaborador que, por exemplo, vive com ansiedade do futuro e adoece, isso que a gente tem que começar a imaginar, como ter ferramentas dentro da empresa para conseguir detectar isso através dos fatores de risco psicossociais, que vai detectar no ambiente de trabalho, mas também podemos ter ferramentas dentro da organização para ajudar aquele colaborador que tem medo, que sofre bullying, que às vezes tem uma ansiedade, uma depressão. Como é que a gente pode relacionar isso com os riscos? Essas prisões emocionais, elas aumentam os acidentes, com certeza, no ambiente de trabalho. Aumenta também a rotatividade, o turnover, o absenteísmo, aumenta os afastamentos, aí por doenças, às vezes, psíquicas, que tomam conta ali, às vezes, do ambiente de trabalho. Nós podemos dar um exemplo do livro Os Prisioneiros da Mente, Theo Foster, que a família dele, ele sobreviveu ao Holocausto, teve muito problema e foi muito humilhado, sofreu bullying com seus amigos de infância e depois ele superou, ele virou um empresário muito conhecido nos Estados Unidos e aqueles amigos que faziam bullying com ele, eles viraram funcionários dele, por exemplo. Então, esses cárceres ali que paralisavam a vida dele no início da infância, ele usou como combustível para superação. Então, ele transformou o sofrimento em resiliência, em inovação, virou um grande empresário. Isso é um grande exemplo. Como é que a gente pode aplicar isso na prática, no ambiente corporativo, esse exemplo do Theo Foster, desse grande empresário? Como podemos ajudar, por exemplo, os nossos trabalhadores a transformar as suas dores em crescimentos? Como fazer desse limão uma limonada? Como é que a gente pode fazer isso hoje? Algumas dicas práticas que a gente pode utilizar para transformar o ambiente de trabalho, não só em local seguro, com relação às proteções físicas ali, com os EPIs, mas também cuidando dessa saúde mental. Implementar, por exemplo, programa de acolhimento psicológico dentro da empresa, dentro da organização,
ter essa opção para o colaborador, treinamentos sobre inteligência emocional, através dos próprios DDS, dos treinamentos de segurança, implementar esses treinamentos aí de inteligência emocional, cultura também, feedback humanizado, dar feedback para os colaboradores, mostrar que ele tem importância dentro da organização, ter ferramentas para isso. Então, quando nós falamos aí da era digital também, que chega a inteligência artificial, né, e os novos riscos psicossociais, a era digital ela trouxe aí novos tipos de estresse. É muita informação, é telefone a todo momento, é sobrecarga de informação, insegurança sobre o futuro, até a questão da hiperconectividade, ou seja, a gente está conectado o tempo inteiro. Isso é um problema psicossocial também. Então, a pessoa também fica com medo de perder o emprego por causa da tecnologia. E às vezes, o que a empresa pode fazer para incentivar aquele colaborador a estudar, para ele saber trabalhar com essas tecnologias também, que está chegando, que já estamos nessa era digital. Então, o que isso gera quando acontece isso? Você vai ter um trabalhador ansioso, você vai ter um colaborador inseguro, você vai ter pessoas aí propensas à síndrome de burnout, ou até mesmo o suicídio pode acontecer. Então, é fundamental a gente pensar como prevenir isso no ambiente de trabalho. A empresa tem que ter políticas claras da questão de desconexão digital, ter um momento para isso. Às vezes a gente precisa dessa questão de como desconectar o colaborador. Incentivar pausas conscientes, não só por obrigação, por legislação, mas entender que aquela pausa é para o colaborador ir para um ambiente ali que ele goste, ter ali um ambiente saudável, promover espaços de escuta ativa, espaços dentro da organização que ele tenha ali o apoio para isso. Então, a segurança do trabalho, ela vai muito além do físico, do químico, do biológico. Nós temos que entender que, às vezes, nós somos treinados para proteger contra queda o colaborador, contra corte, contra choque, mas quem vai proteger o colaborador dessa queda emocional, do corte da autoestima, do choque da solidão? Podemos fazer essa analogia. Quem que vai fazer isso? A gente tem que encorajar. A segurança, ela é física, mas é muito física, é muito visível, é questão de sinalização, questão de proteção física, mas também a questão mental é fundamental. Um ambiente seguro é aquele que protege o corpo e também a alma do colaborador. Então, isso é fundamental. Se a gente quer realmente aí promover um ambiente seguro, nós precisamos olhar além dos EPIs. Precisamos oferecer também o equipamento de proteção emocional, não só o EPI, o equipamento de proteção emocional. Acolhimento, empatia, uma gestão humanizada dentro da empresa. Isso falta muito. Às vezes, quando a gente conseguir fazer esse tipo de trabalho emocional, de empatia, de cuidar mesmo do colaborador, de mostrar que nós importamos com ele, a liderança, a área de segurança do trabalho, recursos humanos, a gente vai gastar menos com proteção de máquina, gastar menos com sinalização, porque nós vamos ter colaboradores ali no ambiente de trabalho, onde eles têm ali como uma segunda casa, um ambiente harmonizado. A maior revolução na segurança do trabalho será proteger não apenas a pele do colaborador, mas também o seu coração. Isso é fundamental. Então, para a gente finalizar, se a gente pensar bem, temos aqui algumas dicas para aplicação do psicossocial dentro do ambiente de trabalho. Primeiro passo, mapeamento dos riscos psicossociais. Qual que é o benefício de eu mapear? Eu vou antecipar problemas ali emocionais que causam acidentes. Segundo passo, eu vou incluir esses fatores psicossociais dentro do meu programa de gerenciamento de risco. O benefício que eu vou ter, eu vou reduzir afastamentos, eu vou aumentar a produtividade. Uma terceira ação, treinamento sobre saúde mental. Isso é uma coisa que a empresa pode fazer e não é caro, o custo não é alto. O que eu vou ter ali de benefício? Diminuir a ansiedade, eu vou melhorar o meu clima organizacional. Outra ação, criação de grupos de apoio interno dentro da empresa.
multidisciplinar. Qual o benefício? Eu vou fortalecer a resiliência e também a confiança dos colaboradores, porque eles vão se sentir acolhidos. São algumas dicas que a gente já pode implementar, mesmo antes de rodar os psicossociais aí, eu já posso implementar essa questão da saúde mental dentro da organização. Muitas empresas já fazem isso. Muito obrigado por ter ficado comigo. Se esse vídeo fez sentido para você que é profissional de saúde e segurança do trabalho, curta, compartilhe, comente, deixe o seu recado, seu comentário, sua crítica também, para que a gente possa cada vez trazer mais informações com relevância para você aqui no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço. E até a próxima dica.